pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Tecno, hoje especialmente gravado. Eu, André Brianesi, sou o anfitrião e vou falar aqui com vocês sobre a rebelião das IAs. E por que eu, que sou um amante da IA, trago um título tão polêmico, tão forte? Porque nós vamos tratar hoje sobre as ameaças que vêm acompanhadas dessa tecnologia e vou explicar o porquê de ameaças. Todos que me conhecem e assistem aqui no canal sabem que eu adoro a inteligência artificial, uso ela praticamente todos os dias. Elas nos apoiam, não é só a mim, também a minha equipe, para várias tarefas do nosso dia a dia e dos nossos sistemas. E por que esse tipo de abordagem? Porque hoje, como eu já disse em outros episódios, existe um uso razoavelmente imprudente dessa tecnologia, e isso tem trazido cada vez mais preocupações, principalmente para mim, que lido no dia a dia e tenho visto as pessoas usando, com os resultados que isso podem trazer. Grandes mentes aí, como até, por exemplo, o Elon Musk, que está constantemente na mídia aí, assinaram documentos e expressaram preocupações com o futuro da humanidade com relação à inteligência artificial. E aí eu já deixo aqui logo de cara uma provocação, uma pergunta para todos vocês. Você acha que nós humanos, né, nós pessoas, estamos usando a inteligência artificial como uma ferramenta de progresso ou como uma arma contra nós mesmos? Tem um motivo para esse tipo de pergunta. Mas antes de chegar lá, vou falar um pouquinho sobre a história da inteligência artificial, né? A ideia, o conceito de inteligência artificial começa lá em 1943, com especialistas da área cibernética que criaram um modelo matemático que ilustravam ali o funcionamento neural. Só que naquela época não se tinha recursos de processamento para que se levasse a algo desse gênero adiante. Então, somente com a viabilidade tecnológica, a história da inteligência artificial tem de fato o seu início ali em meados do século XX, né? E com a evolução dessa infraestrutura, né, tecnológica, de 2015 para cá que a inteligência artificial começou a mostrar muitos resultados aí para a grande população, permitindo ali leitura de linguagem corporal, reconhecimento de imagem, até gerando as aplicações que hoje são conhecidas como o ChatGPT, como o Gemini do Google, como o Copilot da Microsoft e por aí vai, né? E quais são os benefícios que a inteligência artificial pode trazer para nós? Então, por exemplo, a fábricas, né? A automação e o uso da inteligência artificial pode automatizar diversas tarefas como montagem, como inspeções, como otimização de processos. Enfim, dá para otimizar muitas coisas, até para detecção de defeitos, outros processos e por aí vai. Atendimento ao cliente, por exemplo, hoje já existe muito chatbot que é automatizado por inteligência artificial, não é mais aquela coisa mecânica que você fica preso ali, principalmente quando surgem aquelas questões que o sistema não está muito bem parametrizado, que ficam coloca você num loop, né? Isso não tem mais, da mesma forma como também tem sido usado isso em URAs de atendimento, né? Detecção de fraude, se ouve muito falar do uso de inteligência artificial aí para detecção de fraudes em diversos níveis, seja na parte processual, seja na parte visual, enfim, em diversas formas de detecção de fraude. Já temos aí veículos autônomos, para vocês olharem aí para o histórico da Tesla, né? Tem aí seus veículos autônomos que vira e mexe aparecem na mídia aí, com notícias boas, né, e notícias ruins, acidentes que infelizmente vêm a acontecer, mas que, como já cansei de falar aqui, faz parte da evolução da tecnologia, né? Assistentes de voz, hoje você tem inteligência artificial embarcada aí
no assistente de voz da Apple, no assistente de voz do Google, no assistente de voz da Amazon, assistente de voz de diversos outros aparelhos de televisão, por exemplo, e muitos outros recursos que tem a IA embarcada e funcionam cada vez melhor, principalmente nas atualizações mais recentes agora de 2024. Né? Recomendações também, às vezes você precisa de uma recomendação ali especializada de alguma coisa, a inteligência artificial pode te dar essa recomendação, né? Ela também é usada para reconhecimento facial, tanto para segurança como para comportamentos e por aí vai. Só dar uma ressalva aqui, a inteligência artificial ela consegue medir até o humor do ser humano na interação com ela. Hoje existem sistemas, por exemplo, de atendimento, que dependendo de como a pessoa fala, a inteligência artificial consegue triar ali e marcar como é que está o humor da pessoa que está interagindo ali. Ela também é usada para segurança digital, e a segurança digital é muito ampla, não é somente segurança de um computador, segurança de um servidor, segurança de uma rede, é segurança digital, termo mais genérico. Então, até numa segurança digital de controle de acesso, a inteligência artificial pode atuar ali e evitar problema ou trazer ali uma solução. Então, hoje a inteligência artificial realmente é um recurso importante. Previsão de crises, ela está sendo usada para previsões de crises. Ela pode fazer uma previsão de uma crise de fome, pode analisar contexto climático, pode analisar números de empresas, pode analisar o mercado, ela pode fazer uma série de análises e trazer ali uma dica, um conselho, um resultado para um tomador de decisão em fazer ou não, tomar ou não uma determinada ação, uma determinada atitude baseado no que ele está recebendo ali, né? Falando um pouquinho até do uso da inteligência artificial para segurança, né, para prevenção de crises, eu queria até trazer uma matéria aqui para vocês de uma IA que foi criada para prevenção, seria meio que para prevenção de fraudes, né? Uma operadora, eu vou trazer aqui a matéria para vocês, uma operadora, ela criou uma IA que ela simula uma vítima. Ela simula uma senhora, uma vovó, né, apelidada de vovó Daisy, como está ali na matéria, para ficar torrando o tempo de golpistas ali, ficar segurando esse golpista para que esse golpista não vá aplicar golpe numa outra pessoa. E ela conseguiu segurar golpistas aí contando histórias, enrolando ali. O golpista por até 40 minutos na ligação. Foram 40 minutos que esse golpista não estava tentando aplicar o golpe em outra pessoa. E aí o pessoal fala, pô, mas só 40 minutos? Não, 40 minutos que ele estava ali naquele momento. Ele pode cair novamente com ela. Então, esse é um dos exemplos da IA sendo usada para evitar uma fraude, né, para mitigar um risco de fraude. Então, a inteligência artificial ela pode ser amplamente usada aí na parte de segurança. Agora vamos falar um pouquinho dos riscos, né? Qual que é o risco do uso desequilibrado da inteligência artificial? Então, vou dar um exemplo aqui. Teve uma mãe que ela processou uma empresa de IA após o filho ter cometido suicídio. E, pô, mas qual que é qual foi o ponto aí? Qual foi o desequilíbrio aí? Vou trazer essa matéria para vocês. A questão é que o programa que foi criado um programa de chatbot e ele se passava por uma pessoa real e foi tão realista que o filho se envolveu com essa IA e não queria mais viver fora daquele mundo e acabou levando a criança ali, o filho, ao suicídio. Não sei se era uma criança, não, mas 14 anos, né? Então, ele acabou levando ali o filho a se suicidar. Gente, falar para mim, você preferir a interação com uma inteligência artificial do que a interação com um ser humano,
Eu não chamaria de outra coisa que não fosse desequilíbrio. Uma pessoa que ela prefere a interação com eletrônicos que com um próximo, realmente tem alguma coisa errada. Existe um desequilíbrio. A tecnologia, ela é sedutora pelos resultados que ela te traz. A tecnologia ela pode trazer sensações de bem-estar através de filmes, através de jogos, através de interações, através de simulações, neurosimulações e por aí vai. Mas é importante o uso equilibrado da tecnologia. Você não pode, não deve deixar de viver no mundo real em prol do mundo virtual. A tecnologia ela deve ser usada com mais responsabilidade, com mais equilíbrio. Alguns casos que eu sempre bato nessa tecla, toda live que nós fazemos, eu bato muito nessa tecla. A inteligência artificial ela não está aqui para nos substituir, ela está aqui para nos auxiliar. A inteligência artificial ela não me substitui, ela é meu segundo braço direito. Eu uso muito? Uso. Me ajuda muito no meu dia a dia? Sim, eu faço 4 vezes mais e posso fazer melhor, posso fazer mais ainda do que fazia antes sem inteligência artificial. A inteligência artificial ela acelera os meus resultados. Por quê? Porque eu peço para ela fazer tarefas que eu sei como fazer, que eu faço repetidamente. Mas, se ela puder fazer por mim, vai me fazer ganhar tempo. Não significa que eu não verifique o resultado, não significa que eu não faça uma curadoria desse resultado. A inteligência artificial ela deve ser usada como uma ferramenta de trabalho, facilitador, não como um substituto. A inteligência artificial não está aqui para substituir o intelecto humano. Né? Um outro caso de uso desequilibrado, essa matéria eu não conhecia, eu fui pesquisar e isso me assustou. Né? Pessoas usando a IA para conversar com os mortos. E aí já beira questões éticas. Já beira questões éticas. Pô, eu quero falar com o morto através da inteligência artificial. Bom, primeiro que você não vai falar com o morto. Você vai falar com uma simulação baseado provavelmente no comportamento ou no que existe de registro dessa pessoa. Segundo, mostra mais uma vez o problema, a questão do ser humano conseguir diferenciar o que é realidade do que é virtual, do que é ficção. Trazer para para aqueles que acham que eventualmente eu esteja exagerando, tá aqui, ó, foi matéria do Estadão. Deixa eu trazer para vocês aqui, ó. Olha lá. Isso é muito Black Mirror. Como as pessoas estão usando a IA para falar com os mortos. Uma matéria do New York Times. Stephanie Lucas, 75 anos, que ainda pede conselhos ao pai. Como ele lida com racismo, ou como ele lidou com racismo na época, como ele teve sucesso quando tudo estava contra ele. E aí na própria matéria fala, as respostas estão enraizadas na experiência de William Lucas como um homem negro que ganhava vida como policial, agente do FBI e juiz. Ou seja, pegaram ali dados da pessoa e montaram um modelo de inteligência artificial para que essa pessoa interaja. Gente, extrapola limites éticos, extrapola limites de equilíbrio, extrapola tudo que é limite que você possa imaginar. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Isso é prova de desequilíbrio. Não devemos usar a inteligência artificial para apoio emocional, como foram esses 2 primeiros casos. Tanto da criança, do menino que se suicidou, quanto dessa pessoa para falar com o pai morto, enfim, o ente querido que estava ali, acho que foi o pai, enfim, que já se foi. Chega a beirar loucura uma coisa dessa. Não para por aí. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a falha, né? Tem falhas. A inteligência artificial é uma tecnologia, querendo ou não, é nova, ela está em constante evolução e tem suas falhas. Né? Há exemplo do que aconteceu há algum tempo atrás aí com a IA do Google, que sugeriu ela desejou
que o humano morresse, né? Obviamente isso foi alguma falha de programação, foi alguma falha de filtro, enfim, do que pode ter sido ali como configurado, uma falha no produto. Uh, Foi uma falha que realmente é uma falha séria. Existem uma série de teorias por trás do que pode ter acontecido, né? A própria matéria aqui ela fala, mas foi basicamente isso que aconteceu. O Gemini pediu para o usuário morrer, aqui na matéria. Ela pediu para o usuário morrer. Isso veio diante de um ponto de estresse, ele estava questionando ali algumas coisas e num dado momento o chatbot se revoltou e, enfim, teve essa atitude. A própria matéria fala que tem ali lacunas na conversa que aparecem em branco, que poderia ser linhas de código que causaram o problema, o desequilíbrio, ou seja lá o que for, mas de fato aconteceu e isso vai muito de encontro ao que eu sempre falo. A IA, ela é uma tecnologia que está em desenvolvimento. Então vão ocorrer falhas, vão ocorrer problemas, inclusive de comportamento como foi esse. E esses comportamentos eles devem ser denunciados às empresas que fabricam ou que modelaram aquela inteligência artificial para que o problema seja ajustado. Não existe tecnologia que já saia pronta logo de primeira. Não, elas vão sendo ajustadas, vão sendo corrigidas. Obviamente também não queremos acabar aqui no filme do, da Skynet, né, do Exterminador do Futuro, com um monte de inteligência artificial tentando encerrar com a nossa vida, né, ou com o nosso mundo. Né. Deixa eu ver aqui. Tem uma outra questão, e aí já entra um pouquinho na questão do uso da inteligência artificial de forma ruim, que é a questão da inteligência artificial ser usada pelo crime, para o crime. Então, inteligências artificiais aí que são configuradas para eventualmente também aplicar golpes, ao contrário do exemplo da vovó Daisy que nós falamos mais cedo, que atua na posição contrária. Então, já se começou um ponto que já era uma discussão lá atrás, principalmente de nós, trabalhamos com segurança da informação, trabalhamos com segurança digital, do uso da inteligência artificial para a defesa, enquanto criminosos utilizam, né, a inteligência artificial para a aplicação de golpes. Então, tem cada vez mais acontecido esse tipo de problema. Hoje, por exemplo, eu estava mais cedo tratando com a equipe a respeito de um problema como esse que aconteceu com um cliente nosso, foi gerado golpe ali através de inteligência artificial, um golpe direcionado para a empresa, né? E, obviamente, percebemos que existia um problema, percebeu-se logo de início que era um golpe, uma questão de golpe, começamos a tratativa, mas mostra o quanto isso tem ficado cada vez mais real e presente no nosso dia a dia, né? E uma coisa que o pessoal comenta muito, né? Nesses casos, tanto de crimes, ou de acidentes, ou de problemas, da mesma forma como também se questionou muito sobre o carro autônomo ali, na ocorrência de um problema, na ocorrência de um acidente, na ocorrência de um crime, de quem é a responsabilidade? Essa é sempre uma discussão que é levada em pauta, porque não é um ponto tão simples assim de ser tratado, porque é muito fácil você virar e falar assim, pô, se a inteligência artificial cometeu um crime, a responsabilidade é da fabricante da inteligência artificial. Será mesmo? Será que não foi um usuário mal intencionado que foi lá, encontrou uma forma de burlar o código, a proteção, seja o que for, e acabou usando essa inteligência artificial para o crime? Será que ele não modificou alguma coisa? Ou será que diante de uma situação específica chegou-se a uma conclusão de tomar atitude A ou B, que talvez não tenha sido a mais assertiva, mas será que o dono da inteligência artificial deveria ser culpado? A exemplo de uma situação que aconteceu muito tempo atrás, uma questão que foi levantada muito tempo atrás,
da questão do carro autônomo da Tesla, e quando o carro atropelasse alguém, de quem seria a responsabilidade? Da Tesla ou do motorista? Recentemente teve um acidente com um carro da Tesla, que uma via de mão dupla, se eu não estou enganado, o carro da Tesla estava indo, um outro carro vindo na direção contrária, e caiu uma pessoa na frente do carro. O carro não hesitou e desviou para o outro lado da pista e bateu de frente com o carro que vinha. Ok, não matou o pedestre, mas e se matou a outra pessoa? De quem é a responsabilidade? Da Tesla? Do pedestre que caiu na frente? Do motorista do carro? Então, existe muita discussão de responsabilidade, muita discussão ética, muita discussão de processos, existe muita discussão ainda em torno desta tecnologia que é muito nova, vai trazer ainda muitos avanços, muito recurso, mas ainda assim é muito nova, né? E quais são os impactos do mau uso, né? E quais são as perspectivas de futuro desse mau uso para a humanidade? Então nós temos aí alguns riscos, e alguns inclusive que nós temos alertado muito aqui no canal sobre o mau uso da inteligência artificial, por exemplo, para ela fazer o seu trabalho intelectual, como alguns advogados andaram fazendo, como muitas crianças andam fazendo, pondo a inteligência artificial para fazer os seus próprios trabalhos, né? Com o uso da inteligência artificial dentro das escolas, não é que a criança ou a pessoa que está se formando ali não deva ter o contato com essa tecnologia, mas esse contato precisa ser muito bem pensado e muito bem cuidado, para que justamente não se crie a preguiça do pensar, a preguiça do se desenvolver. O ser humano, ele tem uma característica única, que é o intelecto. Ele não usa o cérebro como qualquer outra parte do corpo, atrofia. E aí como é que vai ser o futuro? E se acontecer alguma coisa e você não tiver a inteligência artificial para te apoiar, como é que faz? Então o ser humano, ele não pode se apoiar na tecnologia e virar um preguiçoso, pôr a tecnologia para pensar por ele. Isso está errado. Isso é preocupante. Senão essa geração vai se tornar burra, porque não pensa por si só. A inteligência artificial é um recurso muito bom. Ele tem que ser usado com muita, mas muita, com muito cuidado, usado do jeito certo. A inteligência artificial, ela ainda tem muito para ser melhorado em termos de segurança, em termos de aplicações, em termos de cuidados, por assim dizer, para que não seja feito dessa forma, para que não crie preguiçosos ou que não seja usado para o crime, seja usado para fraudes. Então tem muita discussão ética ainda, muita discussão social, por assim dizer. Bem, tem diversas questões aí que, que tem que ser trabalhado. Por exemplo, a questão das práticas discriminatórias. E aí aqui eu não vou nem entrar na lista, porque a lista vai ser gigantesca, né? Tem que ter uma tratativa para que ela não entre nesse tipo de discussão ou de viés, ou que ela saiba lidar quando ela tiver que lidar com esse tipo de situação. Tem muitos comitês, inclusive acho que foi hoje, ontem, eu fiquei sabendo que essa discussão de ética da inteligência artificial foi parar no parlamento brasileiro aqui. Estavam tratando dessas questões. Obviamente que o nosso governo, o nosso parlamento ainda gatinha com esse assunto, né? Querendo ou não, também lá digamos que tudo um pouco mais complexo, né? Todas as discussões acabam sendo um pouco mais complexas, mas até no nosso parlamento já se discute sobre isso, né? Vale do Silício trata-se muito dessa questão
outros governos, principalmente o governo americano, trata muito dessa questão e estão implementando controles com relação ao uso da inteligência artificial, e vai gerar muita polêmica também esses controles, vai gerar conflitos, vai. Entendeu? A exemplo da discussão que acontece sobre as redes sociais, vai acontecer o mesmo com a questão da inteligência artificial, e é normal, faz parte da evolução. Né? Agora, falando um pouquinho dos caminhos do bom uso da inteligência artificial. Né? A inteligência artificial ela pode ser usada aqui muito bem na questão da educação, obviamente que guiada, né? Para que não ocorra o que eu acabei de citar, o emburrecimento, né? Mas ela pode ser usada para desenvolver, inclusive, materiais de educação, para desenvolver materiais que até apoiem a questão do uso ético e seguro da inteligência artificial, né? Ela também pode ser usada para promover aí questões de transparência de tecnologia, né? Até para transparência da própria inteligência artificial. A inteligência artificial é um recurso fantástico, ele pode ser usado para nos auxiliar em muitas questões, obviamente, dando os passos necessários, porque é uma evolução constante da tecnologia, para que chegue-se nesse resultado. Haverão problemas, serão corrigidos e vida que segue. Né? Também uma outra questão muito importante com relação à inteligência artificial, porque ela está presente no mundo todo, né, é a interação dos próprios governos, empresas e sociedade civil para criar diretrizes globais. Hoje nós vivemos num mundo globalizado. Então, a inteligência artificial, pelo porte que essa tecnologia tem, ela também tem que ter regras ali, diretrizes globalizadas. E isso só pode acontecer com a interação de todos, governos, empresas, ou seja, toda a sociedade, para que nós tenhamos um bom futuro com relação ao uso da inteligência artificial. Mais uma vez eu digo, talvez seja um dos maiores saltos revolucionários aí da raça humana, né? Trazendo aí até propostas de regulamentação que equilibre também a inovação, porque há de se provar, né? Há de se provar não, já está provado ao decorrer dos anos, principalmente dos últimos 20, 30 anos, que a humanidade também tem dificuldade em lidar com novas tecnologias. A exemplo, o uso desequilibrado da inteligência artificial que nós estávamos falando agora há pouco. O ser humano, principalmente as gerações mais novas, elas tendem a ficar maravilhadas e mergulhar nas novas tecnologias, abandonando aí até a convivência no real. E aí, tudo isso dito, né, tudo isso que eu contei aqui para vocês, onde eu falei das ameaças, do uso desequilibrado, do uso mal intencionado, das vantagens, né, dos benefícios do uso da inteligência artificial, eu coloco aqui a minha opinião, né, que é que a inteligência artificial é uma ferramenta poderosíssima, que, se usada da forma correta, pode trazer assim inúmeros benefícios revolucionários para nós. Já me ajuda no meu dia a dia, como eu falo para vocês, me auxilia muito no meu dia a dia. Não substitui meu intelecto, sempre falo isso, é meu segundo braço direito. Né? Ou seja, eu realmente, se eu ficar sem, eu vou deixar de viver? Não. Vou deixar de existir? Não. Vou continuar meu trabalho. Só que eu vou voltar a ser um pouco mais lento, dado que eu não vou ter a automação mais ali a meu lado, mas que realmente é uma ferramenta fantástica, ajuda inclusive com ferramentas de segurança, apoia toda a minha equipe, protege ali os meus clientes, e eu tenho certeza que faz o mesmo com muitas outras empresas, né? Automatiza, protege, enfim, melhora a produtividade, mas que também pode ser usada para o crime, então precisamos tomar cuidado, porque, por exemplo, hoje golpes de phishing, né, golpes vindo por e-mail, golpes de atendimento, seja por atendente ou seja por URA de atendimento baseado na inteligência artificial, também já são usados para golpes e desenvolvimento de softwares maliciosos. Enfim. Aí ela é usada de forma ruim por algumas pessoas, mas no geral, se ela é bem usada, pode ser realmente talvez o que
seja de maior salto evolucional para nós, né? E isso traz o ponto que eu costumo colocar, que hoje eu estou batendo um pouco mais enfaticamente, da importância do uso da inteligência artificial de forma responsável, de forma ética. Essa já é uma discussão que já deveria vir de mais tempo pela própria tecnologia, né, a evolução tecnológica que tem acontecido, mas agora com o advento da inteligência artificial forte do jeito que está, muito mais importante que isso seja dito, que seja batido nessa tecla com mais ênfase, com mais atenção, sabe? Vamos usar a inteligência artificial com mais responsabilidade. Eu tenho certeza que isso vai nos levar muito, mas muito mais longe. E aí eu gostaria de deixar essa questão, gostaria que vocês também pensassem a respeito do uso da tecnologia, da inteligência artificial no dia a dia de vocês, de uma forma mais responsável e não simplesmente para fazer uma piadinha ou, enfim, fazer um uso desnecessário dessa tecnologia. Como hoje está só eu, foi um vídeo muito mais rápido, mas como sempre, peço aqui que vocês ativem o sininho, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, né? Façam o famoso CCC, curta, compartilha e comente o vídeo e se inscreva aqui no canal, porque isso faz com que nós consigamos levar as nossas mensagens aí a cada vez um número maior de colaboradores. Então, muito obrigado. Esse era o assunto do canal Pod Tecno de hoje. Eu sou o André Brianesi, da Brianesi Informática, e agradeço aí a atenção de todos. Até mais.